E aí, pessoal, beleza? Então, a gente viu lá, né, na última videoaula, uma pequena introdução à informática, e aí contei um pouco sobre o contexto histórico da computação. Em seguida, a gente viu também a parte lá de categorização dos computadores, né, que nós utilizamos. E hoje a gente vai dar uma adentrada mais a fundo aí nos conceitos de hardware e software, beleza? Então, bora lá? E aí, galerinha? Então vamos lá, né? Continuando a nossa videoaula sobre introdução à informática, agora a gente vai ter uma aula de aprofundamento, detalhamento sobre os conceitos de hardware e software. Seguindo, a primeira coisa que temos que entender é o que é um sistema informatizado. O sistema informatizado, pessoal, é composto, certo? Ele é uma tríade, né? Composto do hardware, do software e do peopleware. O hardware é a máquina em si, a parte física, tá? O software é a parte lógica. Como, por exemplo, coloquei aí o Firefox, mas nós temos vários e vários softwares por aí, pelo mercado, tá bom? Vários aplicativos pelo mercado. E o peopleware é o usuário em si. Galera, não existe, tá, sistema informatizado sem uma dessas partes. Então, o sistema informatizado, ele obrigatoriamente tem que conter as três partes. Não existe sistema informatizado, por exemplo, sem usuário. Por quê? O que adianta nós termos um browser, né, um software, o browser, o hardware, e não temos ninguém que manipule esse software? Ele não serve absolutamente de nada. Então, por isso que, para que haja o conceito de sistema informatizado, temos que ter essas três partes. E, a partir de agora, a gente vai tentar entender como é que funciona o software e o hardware. As duas partes das três, né? O sistema informatizado. O software e hardware, pessoal, eles trabalham em conjunto, tá? Então, basicamente o computador recebe dados, processa, né? Armazena esses dados, realiza o processamento deles e dá a saída, ok? Os dados de entrada do computador são enviados a partir de dispositivos de entrada, e a saída desses dados se dá através dos dispositivos de saída. Dispositivos de entrada, por exemplo, teclado, mouse. Então, tudo que você faz com esses dispositivos, você está enviando um dado para o computador para que seja processado. E a saída, ou seja, a resposta do que você faz, é dado através, por exemplo, do monitor, que é um dispositivo de saída. Mas para que isso aconteça, tem que ter o trabalho em conjunto entre o software e o hardware, tá? Então, se não tiver esse trabalho em conjunto, ou seja, se tiver apenas o hardware, não há o funcionamento correto do computador. Até porque se tiver apenas o hardware, o computador não serve de nada. Ele é apenas um peso de papel. Ok? Mas vamos conhecer um pouco sobre o hardware e software. O que é que são eles? O hardware, né, é a parte física. Ou seja, aquilo que você pode tocar, que forma o computador. Esse é o hardware. Então, por exemplo, o notebook em si, ele é o hardware. Tá? O mouse que você toca, objeto mouse, ele é o hardware. O monitor do computador é o hardware. Então, tudo que você pode tocar, todos os dispositivos que você pode pegar, que você pode tocar, nós categorizamos como hardware. Tá? É a parte física, beleza? E o software é a parte lógica. Então, os softwares são os programas de computador, por exemplo, o sistema operacional, que a gente vai falar mais à frente, tá? Então, tudo o que controla o hardware é software, é a parte lógica. Um programa de computador nada mais é do que uma lista de instruções, tá? Que faz basicamente, passa ordens, na verdade, para o hardware para que ele faça a execução dessas instruções, ok? Então, o software nada mais é do que um controlador do hardware. Então, ele controla o hardware, ele diz a forma como o hardware vai funcionar. Tá? O que ele tem que fazer. Beleza? Geralmente, quando a gente está dando essa disciplina, a gente gosta de falar uma máxima, né, que dá para entender melhor do que se trata o software e o hardware.
mas eu vou tentar contextualizar isso aí para vocês. Vamos lá. Você está lá no seu computador, né? Escrevendo aquele documento importante e tal, e de repente o programa para, né? Trava. E aí você, puto da vida, faz o quê? Xinga, né? E mete o cacete no computador. Então, aquilo que você está xingando é o software, é a parte lógica. É como se fosse a alma do computador. Você não pode tocar nele, tá? A única coisa que você pode fazer é xingar. E o hardware é aquela parte que você mete o cacete nele, no computador. Na parte física, tá bom? Então isso aí é uma analogia que a gente costuma utilizar para tentar explicar melhor do que se trata o software e o hardware. E aí a gente chega a John von Neumann, 1913 a 1957. Neumann foi professor de Turing, quando ele entrou lá na Universidade de Princeton. E aí, com a contribuição do trabalho de Turing, a máquina de Turing, que eu falo no vídeo anterior, né, na videoaula anterior, ele criou esse modelo que nós utilizamos nos computadores atuais, a arquitetura de John von Neumann. Tá? O modelo basicamente trabalha com entrada, processamento e saída, que é aquilo que a gente viu nos slides anteriores, em um dos slides anteriores. Tá? Então, basicamente, o conceito de arquitetura de John von Neumann trabalha da seguinte forma. O computador recebe o dado de entrada, esse dado passa para a unidade central de processamento, né? Nós conhecemos como CPU. Dentro da CPU nós temos a unidade de controle e a unidade lógica aritmética, que vai realizar as operações que nós conhecemos, operações matemáticas que nós bem conhecemos. E dentro desse conjunto de processamento nós temos a unidade de memória, em que a unidade de processamento vai ficar se comunicando, enviando dados para escrita na memória e recebendo dados como leitura da memória. E aí, depois do processamento, esses dados são enviados para um dispositivo de saída. Só a título de curiosidade, John von Neumann, ele foi responsável pelo EDVAC, o sucessor do ENIAC, que eu falo no vídeo anterior, tá? Computador eletrônico binário, trabalhando já com base binária. E, como eu disse, volto a repetir, é a arquitetura utilizada nos computadores digitais que nós temos hoje. Então, tudo que você utiliza é baseado, né, de que se trata de computador, é baseado na arquitetura de John von Neumann. Então, pessoal, chegou a hora de falarmos um pouco sobre os componentes básicos do computador, tá? Sobre os componentes que estruturam o hardware do computador. A gente começa pelo barramento. O barramento, pessoal, nada mais é do que o caminho por onde os bits trafegam. Os bits, a menor unidade, né, que a gente utiliza no computador, são representados por ausência e presença de sinal eletrônico. Então, basicamente é assim que os componentes se comunicam em um computador, emitindo ou não emitindo sinal. Tá? Então, os bits fazem a representação dessa comunicação, ausência e presença de sinal. E o barramento, como eu falei, é o caminho por onde eles percorrem. Ele faz a ponte entre todos os componentes básicos do computador. Ainda sobre os bits, uma curiosidade, né? Nós temos ausência e presença de sinal. Né? O bit ele pode possuir apenas um valor dentre dois, ou seja, o bit ele pode ser 0 ou ele pode ser 1, que representa aí o sistema binário, que é o sistema base dos computadores modernos que nós conhecemos. Tá? Ainda sobre o barramento, eu trouxe aqui um modelo 3D para a gente visualizar, certo? Um pouco sobre os componentes do computador e como eles fazem essa interação entre si, tá? Então, pessoal, o barramento, que são as trilhas, aqui não vai dar para ver com muito detalhe por causa desse modelo 3D, que não está bem detalhado. Mas acredito eu que vocês estão percebendo aqui umas trilhas, certo? Que fazem a ponte, a comunicação, por exemplo, entre o processador que fica nessa região, tá?
as memórias que ficam nessa outra região aqui e as placas de expansão que ficam nessa outra região, tá? Além disso, nós temos aqui slots, tá? Para memória secundária, que nós vamos falar mais à frente, certo? Aqui também. E basicamente, pessoal, o barramento ele faz a ponta de todos esses componentes. Essas caixinhas que vocês estão vendo, como eu já falei aqui, né, a respeito do conector com a memória secundária, são o que nós chamamos de slots. Tá? É através dos slots que nós conseguimos encaixar esses componentes aqui para que haja a comunicação entre eles, né, e todos os outros demais componentes da placa-mãe. Esse dispositivo que a gente está vendo aqui, essa peça, nós chamamos de placa-mãe. Ok? Então a função da placa-mãe basicamente é concentrar todos os componentes do computador e fazer essa interligação entre eles. O barramento do computador, né, ainda voltando aqui para a nossa apresentação, ele pode ser categorizado em serial ou paralelo. Isso quer dizer que se o barramento for serial, significa que os bits serão enviados em sequência, tá? E se for paralelo, significa que os bits serão enviados em paralelo, como o próprio nome já diz. Barramentos paralelos são bem mais rápidos, devido justamente a esse fato de que a gente consegue enviar mais bits ao mesmo tempo do que em um barramento serial, tá? E são medidos através da frequência. Então, quanto maior o barramento, mais rápida a comunicação entre os componentes da placa. Sobre o bit, eu já falei, né, a respeito, mas basicamente é aquilo que eu disse, é a menor unidade do dado que é compreendida pelo computador e ele codifica a representação do sistema binário, basicamente ausência e presença de sinal eletrônico, ou 0 ou 1, e faz com que seja possível a comunicação entre todos os componentes periféricos do computador, ok? Seguindo em frente, nós temos agora o processador. Processador ou CPU, unidade central de processamento, é o cérebro do computador. Eu falei um pouco sobre ele na videoaula anterior, né? Basicamente, o processador ele encapsula bilhões e bilhões de transistores e faz as operações aritméticas e lógicas realizadas pelo computador, tá? Ela é responsável por fazer essas operações. Sem o processador, o computador simplesmente não existe. Porque o computador foi feito, a máquina foi feita basicamente para isso, como eu falo no vídeo anterior. Então, pessoal, como de costume, né, que fiz com o barramento, vou fazer aqui também com a CPU. Então aqui, pessoal, é o chip, certo? É o processador do computador. Essas as coisinhas amarelas aqui que vocês estão vendo, falar assim, né? São os contatos, tá? Os contatos do processador com a placa-mãe, beleza? Então é através desses contatos aqui que nós conseguimos passar os sinais que saem e entram do processador toda hora para os demais componentes do computador. Vocês estão vendo aqui que esse processador é o Intel Core i7, né? E tem uma unidadezinha aqui, 2.6 GHz, que isso quer dizer, isso aqui é a frequência, pessoal. Então, quanto maior a frequência de um processador, mais rápido ele é, ok? Lógico que tem outros fatores que vão determinar a velocidade do processador. Mas por hora, vamos ficar atentos a isso aqui, ó. Então, quanto maior esse valor aqui, ou seja, quanto maior a frequência do computador ou do processador, maior é a velocidade dele. Mesma coisa com o barramento, né, que eu já tinha comentado. Tá bom? Além disso, ele realiza operações de leitura e escrita na memória, que nós falaremos agora. Então, pessoal, a memória, né, é utilizada pelo processador para armazenamento dos dados que ele utiliza. Basicamente, nós temos 4 categorias de memória utilizada pelo processador. Nós temos os registradores,
Temos a memória cache, memória principal e memória secundária. Os registradores são as memórias que são utilizadas pela CPU como preferencial, tá? Então, primeiro ele armazena os dados nos registradores. Depois nós temos a memória cache, que é veloz, muito rápido. Também é uma memória preferida, utilizada pela CPU, só que o espaço é tão pequeno como o dos registradores. Então nós temos uma memória cache aí de 2 megas, dependendo do processador, né? 2, 4 megas. Então isso aí não é espaço suficiente para armazenar tudo que o processador precisa. E aí para isso nós temos a memória principal, para suprir essa necessidade de espaço, né? A memória principal ela é relativamente grande, comparado com as outras duas memórias que eu falei. Porém, o tempo de comunicação, né? A velocidade de interação entre a CPU e a memória principal é bem mais lenta, né, do que a memória cache registradores. E em seguida nós temos a memória secundária. Essa memória secundária ela tem um espaço bem maior do que a memória principal, porém a comunicação com a memória secundária é bem mais lenta, né, bem mais lenta do que a memória primária. Então o CPU ele prefere utilizar a memória primária, memória cache registradores, e em último caso, quando não há mais para onde recorrer, né, quando está tudo lotado, ele utiliza a memória secundária. Ok? Vou falar um pouco agora sobre a memória principal e a memória secundária. Então, para resumir, registradores de memória cache são memórias pequenas, certo? Tem espaços pequenos, tem um custo elevado, então não dá para fazer registradores de memória cache com espaços grandes por causa do custo de fabricação, ok? A memória principal é a memória que tem um espaço grande, porém não tão grande como a memória secundária. E a comunicação com a memória principal também se dá de forma rápida, tá? Em detrimento da memória secundária, que é bem mais lenta. Bem mais lenta essa comunicação. Então vamos detalhar a memória principal e a memória secundária. E aí nós temos a memória principal, ou memória primária, né? A famosa memória RAM, de acesso randômico. Ela é rápida, tá? Falei. Ela é muito rápida comparada com a memória, o acesso para a memória primária é muito rápido comparado com o acesso à memória secundária, porém ela é volátil, que isso quer dizer que tudo que é armazenado na memória primária, quando o computador é desligado, todos os dados desaparecem. Por isso que a gente chama a memória de memória volátil, porque esses dados evaporam, tá? Mesmo assim, o processador utiliza a memória primária devido à velocidade. Então, qual é a estratégia? Todos os dados que ele precisa, que estão armazenados na memória secundária, que a gente vai ver já já, ele copia para a memória primária e fica utilizando da memória primária os dados que estavam antes na memória secundária, justamente por causa da velocidade, tá, de acesso. Então como ele prefere utilizar a memória primária, ele faz essa operação de cópia dos dados da memória secundária para a memória primária para ficar utilizando. Por isso que, por exemplo, quando você abre o programa pela primeira vez, quando você liga o computador, o carregamento desse programa é mais lento. Se você fecha o programa e abre novamente, ele é mais rápido. Por quê? Porque a primeira vez que você abre o programa, o processador está copiando os dados da memória secundária para a memória primária. E quando você fecha e abre novamente, esses dados já estão na memória primária. E como o acesso é muito rápido, o programa abre quase que instantaneamente. Ok? A memória primária ela utiliza endereços para poder fazer o armazenamento dos dados. Mas não vem ao caso a gente explicar isso agora. Vamos pular para a memória secundária. A memória secundária é uma memória não volátil. Isso quer dizer o quê? Que todos os dados são armazenados nela, eles continuam armazenados, eles não somem, não desaparecem quando a gente desliga o computador, por exemplo. Então, nós temos discos rígidos, por exemplo, HD, temos SSD, disco de estado sólido, temos pendrive e etc. Então, tudo que você consegue armazenar, certo? Dado, e esse dado não desaparece, ele continua lá, ele é persistido nesses dispositivos, nós chamamos de memória secundária. O computador ele possui o HD, né? Disco rígido para armazenamento interno, ok? Alguns computadores mais atuais já vêm com SSD,
Basicamente a diferença entre o HD e o SSD é que o SSD é mais veloz do que o HD, ok? Então quando você compra um computador, por exemplo, com SSD, você vai perceber que todo o processamento, tudo que você faz no computador se torna muito mais rápido do que quando você faz a mesma coisa utilizando um HD. E só lembrando, pessoal, a memória secundária, tá? Ela é bem mais lenta do que a memória primária, ok? Então é o último recurso que o processador utiliza para poder coletar os dados que ele precisa. Então vamos seguir em frente. Então, pessoal, para finalizar, a gente tem aqui a unidade de armazenamento, que nós utilizamos para medir a capacidade das memórias. Nós utilizamos o termo byte. Tá? O byte nada mais é do que a concatenação, né, a cadeia, né, formada por 8 bits. E aí essa cadeia representa, né, dependendo dos valores que a gente coloca nessa cadeia, que é um byte, representa um símbolo, que é compreendido pelo computador, ok? Quando eu falar um byte, eu estou falando da junção de 8 bits. Quando eu falar 1 kilobyte, né, é referente a 1000 bytes. Quando eu falar de 1 megabyte, é referente a 1000 kilobytes e por aí vai. Então, as unidades que nós temos, né, as unidades que nós temos, na ordem crescente de grandeza, vai do bit até o yottabyte. Então, temos o kilobyte, temos o megabyte, temos o gigabyte, temos o terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte e yottabyte. Okay? Eu deixei aqui o quadrinho para vocês darem uma olhada, para vocês compreenderem, tá? Então, quanto maior a unidade, né? Quanto maior a unidade e a grandeza, maior a capacidade daquele dispositivo de armazenamento. Então, por exemplo, hoje nós temos HDs de 1 terabyte. Significa que nós conseguimos armazenar 1000 gigabytes de dados nesse HD, ok? Então, quanto maior a capacidade daquele dispositivo. E para finalizar, pessoal, a gente tem a placa-mãe, né? Que eu já comentei lá atrás, certo? E basicamente aquilo que eu falei, né? Ela serve para fazer a ligação, a ponte de todos os componentes, tá? Então ela junta tudo que eu falei em uma placa impressa, certo? Todos os componentes que eu falei é uma placa impressa e faz com que todos os componentes se comuniquem entre si, beleza? Então para isso serve a placa-mãe, é como se fosse o corpo do computador. Assim como nós temos o processador, que é o cérebro, nós temos a placa-mãe, que seria o corpo do computador. E agora a gente vai falar sobre dispositivos de entrada e saída. Eu comentei para vocês, né, que na arquitetura de John von Neumann, nós temos os dados de entrada, processamento e temos os dados de saída, ok? Os dados de entrada só são possíveis devido aos dispositivos que nós utilizamos para poder inserir dados no computador. E os dados de saída só são possíveis a gente receber esses dados, né, através de dispositivos de saída. Okay? Então nós temos como dispositivo de entrada, né, os famosos inputs. Nós temos teclado, mouse, câmera, mesa digitalizadora, joystick e todos os outros periféricos que nós utilizamos para, de certa forma, inserir algum dado dentro do computador. Enviar um pulso elétrico para o computador, que ele recebe isso aí, interpreta como um dado de entrada. E aí em seguida nós temos os dispositivos de saída, né, que recebem os dados processados pela CPU, né, e os entrega ao usuário, são os famosos output. Então nós temos o monitor. Então tudo que você faz, por exemplo, quando você pega o mouse, que é um dispositivo de entrada, e mexe ele, você vê a resposta, que é o cursor movendo na tela. Então, mexeu o mouse, enviou um estímulo, né, enviou dados para o computador processou, fez com que a setinha se movesse de um canto para outro e enviou a resposta para o monitor. E o monitor mostrou isso para você, ok? Então nós temos o monitor como dispositivo de saída, temos headphones, impressoras, projetores e por aí vai. Existem vários outros dispositivos de saída. E aí, para finalizar essa parte de hardware, nós vamos falar um pouquinho agora vamos ver um pouco agora sobre as portas de entrada e saída do computador. É por essas portas que nós conseguimos conectar os periféricos, tá?
todos os dispositivos que nós utilizamos, como mouse, teclado, um dispositivo USB que você tenha, o monitor, o cabo da internet, tá? O headphone e por aí vai. Eu vou mostrar para vocês essa parte com um modelinho 3D para a gente ver isso aí mais, de forma mais detalhada, ok? Então vamos lá. Então pessoal, aqui nós temos a interface, tá, de conexão entre o computador e os periféricos, os dispositivos de entrada e saída, ok? E basicamente são através dessas portas que nós conseguimos fazer a comunicação entre os periféricos do computador e todos os componentes internos básicos do computador. Vamos conhecer um pouquinho cada uma delas, tá? Então eu vou dar uma ampliada aqui. Aqui nós temos a porta PS2, onde você vai conectar o mouse e teclado que tem esse padrão. Lembrando que muitos mouses e teclados hoje utilizam a porta USB, que é que está aqui abaixo. Mas se você tiver algum mouse ou teclado que tem essa porta, aí você pode utilizar ele aqui, beleza? Uma recomendação, se você for usar essa porta para algum dispositivo, não retire, tá? Não desconecte enquanto o computador estiver ligado e nem conecte enquanto o computador estiver ligado, porque você corre o risco de queimar o dispositivo. É diferente das portas USBs, por exemplo. Aqui não, aqui você pode conectar e desconectar sem problema, sem risco de queima do dispositivo. Então, como eu falei, portas USBs aqui embaixo, né? Já tinha comentado. Então aqui nós temos a porta VGA, responsável pela transmissão de vídeo, tá, do computador, beleza? Para um monitor. E aí você pode conectar, por exemplo, se o seu monitor vier com essa portinha aqui, com esse cabo, você conecta ele aqui para poder transmitir o vídeo para esse dispositivo, esse monitor. Temos a porta DVI, beleza? Essa porta DVI também faz a mesma coisa que a VGA, a diferença é porque é outra interface, segue outro padrão, ok? Temos a porta HDMI, que basicamente faz a mesma coisa que essas duas, que eu já tinha comentado. A diferença é porque ela também consegue transmitir áudio. E aí você pode, você não precisaria dessas três portas aqui no final, que é do sistema de áudio, ok? De saída no caso, tá? Microfone não, essa aqui é a portinha do microfone, aí você precisa usar ela. Temos as portas USBs aqui, mais portas USBs, que é padrãozinho universal, tá? Bastante utilizado. Temos a porta RJ45, onde você vai conectar o cabo de rede para conectar o computador à internet. E por último, como eu já falei, aqui é onde você vai colocar o teu sistema de áudio, ok? Então caixinhas de som, microfone, ficam todos conectados aqui. Pessoal, tudo que eu falei até agora, certo, a respeito do hardware, todo esse conjunto de utensílios, de dispositivos que eu falei até agora, não serve de absolutamente nada se você não tiver um software que os controle. E aí a gente vai falar agora sobre o software. A segunda parte aí complementa o computador. Softwares, como eu falei, são programas de computador, tá? Formados por algoritmos que dão instruções à máquina. E, Fernando, o que são algoritmos? Algoritmos, pessoal, são instruções, certo? É um passo a passo que você passa para o computador para que ele execute, ok? Eu botei aqui um exemplo de algoritmo do estudante, mas é basicamente isso aqui. Então, o computador ele vai seguir as ordens que o algoritmo está impondo a ele, né? Lógico, obviamente, é seguindo aquela ordenzinha, né? Do primeiro passo até o último passo. Então, é assim que a gente faz. Quando a gente escreve um algoritmo, a gente está escrevendo instruções para que o computador execute, ok? Então, sem os programas, ou seja, sem os algoritmos, nós não conseguimos usar o hardware. São eles quem comandam, eles quem dão instruções para que o hardware execute. Basicamente, pessoal, nós temos dois tipos, né, duas categorias de programas, de softwares. Nós temos os softwares aplicativos e os básicos. Os aplicativos a gente tem os programas genéricos, tá? E programas específicos. Eu vou falar já já sobre eles. E na categoria software básico a gente tem os programas de gerenciamento de sistema, os famosos sistemas operacionais, e temos os programas de desenvolvimento de sistemas, né? É aqui onde o programador escreve, tá, programas para computador, né? Então vamos lá. Sistemas operacionais é um software básico, faz basicamente o controle e o gerenciamento de todo o hardware, tá,
pelos softwares aplicativos. Então, você não consegue executar um software aplicativo se não tiver um sistema operacional por baixo, certo? Servindo como base. Sistemas operacionais, podem ser monotarefa ou multitarefa. Significa que ou ele executa uma tarefa de cada vez, ou ele executa várias tarefas de forma simultânea. E podem ser também monousuário ou multiusuário. Quer dizer que um sistema operacional, quando ele é monousuário, apenas um usuário utiliza aquele sistema operacional. Eu não consigo separar o sistema operacional para que vários usuários utilizem ao mesmo tempo. E temos a contrapartida do monousuário, que é o multiusuário, certo? O multiusuário é o inverso do monousuário. Então você disponibiliza, o sistema operacional, na verdade, ele permite que vários usuários o utilizem ao mesmo tempo, através de contas, ok? Continuando, temos os softwares aplicativos que realizam tarefas e processos, né, mais específicos. Na verdade, a ideia dos softwares aplicativos é desenvolver soluções para determinados problemas, tá, dos usuários. E os softwares podem ser comerciais, que a grande parte dos softwares hoje são comerciais. Então a gente tem, dentro dessa categoria de softwares aplicativos, nós temos várias subcategorias. Por exemplo, nós temos softwares de escritório, que fazem basicamente a criação de texto, planilha eletrônica, apresentação. Então aqui, por exemplo, coloquei o Office, né? Então nós temos o Office como exemplo. Temos o Word, Excel, PowerPoint, eu acredito que todos já ouviram falar sobre esses programas, que basicamente fazem isso, né? Eles fazem toda essa parte de gerenciamento de escritório, ok? Documento de texto, planilha eletrônica, Outlook com e-mails, correspondência, tá? Comunicação com Skype, armazenamento em nuvem com OneDrive, PowerPoint para apresentação, OneNote para organização, certo? Além dessa subcategoria, nós temos também a subcategoria de automação comercial. Eu trouxe aqui dois softwares bem famosos, o TOTUS e o SAP, que fazem essa parte de gerenciamento, né, e venda em comércio, ok? Então toda a parte de gerenciamento de uma empresa, certo? De uma empresa grande, uma empresa pequena, médio, pequeno ou grande porte, e a parte de vendas, né? Se essa empresa trabalha com o comércio. Então nós temos esses exemplos aqui de softwares que são dessa subcategoria de automação comercial. Temos os softwares científicos, aplicações, né? Aplicativos que são voltados mais para pesquisadores. Então a gente tem, por exemplo, o MATLAB, o pessoal da matemática, né, da ciência da computação. Temos o R aí embaixo, que é para o pessoal da estatística e da computação também. E temos o ECA, que é esse aí que é um passarinho, que ele é específico para o pessoal da computação que trabalha com aprendizado de máquina, inteligência artificial. Temos também softwares de entretenimento, como por exemplo jogos, players de música, de vídeo, né? Aplicativos de streaming. Então a gente tem o Netflix como exemplo, certo? De streaming de vídeo. Você pode baixar, instalar e assistir os vídeos através do Netflix. Temos o Spotify, que faz streaming de música. Também é um software aplicativo que você pode baixar e executar em um sistema operacional. Tá? Lembrando que todos esses softwares, todas essas categorias só funcionam, essas subcategorias, esses sistemas só funcionam se tiver um sistema operacional na base dele. Por quê? O sistema operacional ele serve como ponte entre o hardware da máquina e o software que você está utilizando, o programa aplicativo, ok? Ele vai fazer essa ponte. Com relação ao desenvolvimento, né, desses sistemas, como por exemplo o Spotify, o Netflix, todos eles foram escritos, né, foram programados por alguém. E esse alguém, que é a figura do programador, utiliza linguagens de programação para escrever esses aplicativos. Então nós temos basicamente linguagens de programação de baixo e alto nível, ok? E nível de máquina também, mas atualmente a maioria dos programadores utilizam linguagens de alto nível, como por exemplo o Java, o Python e o C# para poder desenvolver esses aplicativos, ok? Então, para que você possa usar o Netflix, teve alguém por trás que escreveu o código fonte do Netflix para poder você utilizar esse software. E como é que a gente faz para adquirir, Fernando?
sistemas, né? Softwares, tanto software básico como software aplicativo. Nós temos as licenças, tá? Temos 4 tipos de licença: open source, freeware, shareware e comercial. Os softwares que são open source têm o código-fonte aberto. Eles são de graça, você pode utilizar, tá? A licença é livre, você não precisa pagar pelo software, você utiliza de forma gratuita e de quebra você ainda ganha o código-fonte para você poder editar, compilar e criar um programa personalizado para a sua necessidade. Lógico, você tem que saber programar para isso. Temos os freeware, né? Os que possuem licença freeware, que são os softwares gratuitos, porém o código-fonte é fechado, ou seja, você não tem acesso ao código-fonte. Você pode usar um aplicativo normal, de boa. Tá? Temos o shareware, que são aplicativos que tem licença comercial, que você tem que pagar pelo uso dele, porém ele disponibiliza de um período para você usar de forma gratuita, geralmente 30 dias, né? E por último nós temos a licença comercial, que você paga para utilizar o software. Então nessa categoria aqui nós temos, por exemplo, o Photoshop, o Office, temos o próprio sistema operacional, o Windows, certo? Que é um sistema operacional que tem licença comercial, você paga pela licença de uso para utilizar o software. Tá? Em contrapartida, nós temos o sistema operacional Linux, que é open source, ou seja, você pode utilizar de graça, você não precisa pagar pela licença, e de quebra você também tem o código-fonte dele, tá? Para você poder fazer a edição. E eu coloquei aqui um último ponto, que é sobre os softwares piratas, tá? E eu destaquei ele em vermelho, por quê? Porque softwares piratas não são legais, tá? São softwares ilegais que de certa forma infringem as leis de autoria, certo? Dos softwares, e você está colocando em risco, tá? A máquina, tá? O seu computador, os dados que estão contidos nele, porque softwares piratas são softwares editados. Então, o hacker geralmente encontra uma brecha no sistema de autenticação do software, faz a edição no código, e aí você instala o software, usa sem licença comercial, sem licença para aquilo, né, para usar o software, achando que está lá, né, é massa, estou usando, não precisei pagar, mas você mal sabe que durante a edição, o hacker que fez aquilo, a pessoa que editou o código para permitir o uso dele sem licença, pode ter injetado um código malicioso. Esse código malicioso pode, inclusive, danificar todos os dados do seu computador, porque permite a entrada do hacker em seu computador. Ele pode espalhar um vírus, ele pode fazer o que ele quiser com todos os dados do seu computador. Então, o recomendado é não baixar software pirata nem instalar. Pague pela licença, se você não puder, procure uma alternativa freeware, ok? E aí eu volto, né? Softwares são seguros? Exatamente o que eu acabei de falar para vocês, ó, vírus de computador. Os vírus de computador são softwares com código-fonte malicioso, como eu falei. São códigos-fontes que são editados por programadores, que a intenção é justamente ou roubar informações confidenciais, tá? Ou travar o seu sistema, ou criptografar todos os dados e pedir uma recompensa por isso, tá? Então tomem cuidado quando vocês forem baixar, principalmente, certo? Softwares suspeitos. Se você for baixar um software de uma fonte que não seja confiável, por exemplo, ou você abrir um e-mail suspeito, dizendo que você, por exemplo, ganhou na Mega Sena, e você todo feliz achando que ganhou mesmo, vai lá, abre o e-mail, baixa o que está pedindo lá, geralmente eles mandam um link, você baixa, abre o programa, todo inocente, e você mal sabe que aquele programa foi feito para roubar todas as informações que você armazenou no seu computador, inclusive senhas, se você tiver salvo alguma senha, ou tiver utilizando o sistema de Internet Bank. E aí, meu amigo, você está em apuros, tá? Então, cuidado, muito cuidado com informações que não são de fontes confiáveis. Outro detalhe também é que existem vírus que podem se espalhar pela rede, ok? E por pendrives também. Pessoal, para finalizar,
eu trouxe, na verdade eu ia rodar o vídeo aqui, mas eu vou preferir colocar o vídeo que está aqui na descrição aqui, tá? Do vídeo. Então aí embaixo, quando terminar aqui, você vai lá, tem o link para abrir esse vídeo aqui e ele mostra como que é o processo de startup do computador, beleza? Então dê uma olhadinha aí no vídeo depois. E aí, pessoal, a gente se fala no momento síncrono, ok? Então até lá, fiquem com Deus e tchau!